poderia, ou Felipe, se você permitir, a gente começa com o texto. Claro, Nazan. O texto se chama Cálculo da Clínica, não é? Isso. Cálculo da Clínica. Que é interessante essa questão do cálculo. E isso vai ter Tinha uma sido relação. falado da outra vez? Texto Não o texto do registrei. Michel Silvestre. Eu não me registrei isso. A gente está lendo a direção do tratamento e os princípios do seu poder. E É. aí o Nazar sugeriu esse texto, Tereza. E ele tinha ficado fala de sobre trazer. Bridge. Tá bom. Eu conheço o texto dele. Eu não lembro do texto, mas eu conheço. E aí a Fala gente sobre volta Bridge. para a direção do tratamento depois desse texto. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Uhum. Depois nós dois temos que conversar. Nós Felipe? dois. Ah, tá. A gente tem que conversar sobre a jornada clínica, o texto. Os 2 últimos parágrafos. Os dois tá bem. A gente conversa. After. Ele começa o texto dizendo Cálculo da Clínica, Michel Silvestre. Michel Silvestre, para quem não conhece, muita gente não conhece. A maioria aqui não conhece. Ele foi. Não conhece os textos, bem entendido. Eu e o Nazar Ele- tivemos o privilégio de conhecer a criatura. A criatura lá. Ele A gente está falando, era da dos textos, né? Escola Freudiana de Paris. Ele é daquele grupo que saiu da IPA. Oi. Oi. Tinha congelado tudo aqui. É aqui também. E ele segue Lacan, é um grande estudioso de Lacan, foi um grande estudioso, mas nunca Ele fez morreu na análise. Argentina dando aula, não foi isso, Té? Ele nunca fez análise com Lacan. Não sei o processo de supervisão, como é que foi. Ele fez Eu análise acho que ele fez com Safuan, Zé. com Safwan ou Lagache, ou É Daniel verdade. Lagache. E nós o conhecemos em 1982, no Congresso do Campo, lá em Isso. Paris, na casa da Catherine Millot, que é um apartamento maravilhoso, uma mulher milionária. E eu sentei, eu estava sentado, ele sentou ao meu lado, começamos a conversar, eu arranhando lá o francês, e quando eu disse que nós havíamos publicado um texto dele sobre sublimação, que é o melhor texto dele, Sublimação, é um texto longo. Só um instantinho, Zé. Manda uma mensagem para a Darlene, que ela também não, acho que não está conseguindo entrar. Alguém manda uma mensagem aí para ela. Eu mando. Tá, diga lá, Nazar. E aí ele fica todo vermelho, engraçado, nervoso quando vai para o pescoço. Tem umas pessoas que ficam nervosas assim. O sangue sobe. Bom, poucos anos depois, ele apresentando um trabalho sobre a questão do real, a questão da morte, em Buenos Aires, e ele morre. E aí o campo freudiano, o grupo do Miller, eles juntam vários artigos dele e fazem um livro pequeno, chama Psicanálise, amanhã. Ou amanhã, a psicanálise. Então, esse texto, Cálculo da Clínica, ele começa dizendo: sabem que Freud, quando fala do tratamento psicanalítico, toma, por exemplo, como analogia o jogo de xadrez. Assim como na partida de xadrez, em psicanálise, pode-se falar de um início do tratamento, pode-se falar de um início e fim do tratamento. Isso Lacan retoma
tanto na direção da cura, nos seminários dele e, fundamentalmente, na proposição de 9 de outubro, mas já num estágio mais avançado, não é? Que ele vai falar aqui que nós temos como pontos de garantia o início e o final. Nós sabemos o início e o final, mas, em hipótese alguma, sabemos o transcorrer de uma análise, o desenvolvimento de uma análise, que o seminário 15, o ato psicanalítico, ele vem procurar, de alguma maneira, formalizar essa questão do tratamento, mas sempre rezando a cartilha de que sabe-se o início e o final, porque isso que se desenrola, que se passa no andamento de uma análise, sabe-se depois. É o tempo do inconsciente, é o tempo que Freud inaugura, do inconsciente, chamando Nachträglich, em francês, après. Quem sabe falar bem é a nossa amiga Natalice, que fala alemão como ninguém. Nachträglich. Como é que é, Natalice, que se fala? Nachträglich. Foi o nachträglich. Nachträglich. Nada como alguém versado na língua. E francês, après coup, e português foi traduzido pelo Magno só depois. Essa é uma boa tradução. Peraí, Zé, Natalice. Tem a posteriori. Boa essa tradução? Tem a só posteriori também. Nachträglich é sempre alguma coisa que vem depois, que está atrasada. Então, aí tem o só depois. Aí é bom. Uhum. Eu acho boa a tradução. Bom, me fugiu o raciocínio. Desculpa. Então, sabe-se o início, que Lacan vai dizer na proposição que a destituição subjetiva está como um bilhete de entrada, não é? Quer dizer, mas é um bilhete de entrada do ponto de vista do analista. Veja bem, nós costumamos dizer que numa situação analítica, num tratamento psicanalítico, isso é importante guardar, não há exterioridade, não existe uma exterioridade. Não é? Tanto é que Freud depois vai dizer que o psicanalista ele faz parte da economia psíquica do psicanalizando. E Lacan vai demorar teorizando isso, formalizando os discursos, e porque ele queria mesmo era escrever o discurso do analista, e isso está presente ali, não é? Que tem o discurso do analista, o objeto pequeno a como agente, no outro está o sujeito, na produção está o S1, os significantes mestres, e em posição de verdade o S2. Então, não há dois sujeitos, por exemplo. O que há, o analista faz, às vezes, de semblant de um objeto causa de desejo. Então, sabe-se o início, que seria, não é, onde dá a largada, que Lacan coloca o sujeito suposto saber. S grande, S pequeno, S grande. E um traço em cima, abreviação. Está o sujeito suposto saber, e no final ele vai colocar que está o de ser. Uma vez eu fiz uma forçação de barra de um esquema, colocando no andamento de uma análise a banda de Möbius e mostrando que nesses reviramentos existe o processo de associação livre, das associações dos significantes, e o sujeito, na medida em que ele vai falando, e vai se experimentando na cadeia enquanto falta, enquanto objeto pequeno a, daquilo que ele teria sido por desejo dos seus pais, desejo do outro. E eu coloco, então, nesse reviramento, as destituições subjetivas,
que é uma destituição subjetiva, ocorre sempre que o sujeito está ali como objeto, ela não se dá como de uma vez por todas. Isso é um trabalho de análise. E no final está o descer, né, que é esse luto radical, essa separação radical do seu analista para poder vir ocupar esse lugar para um psicanalizando. Então, sabe-se o início e o final. Isso que está no andamento é da ordem do só depois. Eu estou enfatizando essa questão do só depois, porque esse texto ele vai trabalhar a questão do tempo. Um exemplo assim banal da nossa vida cotidiana, a nossa vida neurótica cotidiana, é que nós, muitas vezes, não alcançamos um despertar onde eu estou verdadeiramente de acordo com aquilo que eu falo, aquilo que eu penso. Há um leve adormecimento e, na maioria dos casos, uma alienação. É muito comum numa instituição psicanalítica, ou num cartel, ou num grupo conversando, alguém saca alguma coisa de um texto, de uma fala, de um seminário, ou de um fato, ou de uma sessão clínica, e o colega ao lado diz: ah, eu não sabia. É isso aí da ordem do só depois. É alguém que ainda não está ali no seu instante de ver o tempo para compreender, no momento de concluir. Ele demora para concluir. Ele tem uma demora, não é? Ele não tem ainda uma redução desse tempo do só depois. Essa redução do tempo do só depois surge com o trabalho analítico das interpretações, das pontuações, corte de seções, onde o sujeito vai estar ali a partir de si mesmo. É isso que o Lacan trabalha brilhantemente no ato psicanalítico, quando ele coloca que o sujeito deixa de ser para poder pensar a partir do inconsciente. Então, vai havendo do trabalho de análise uma redução desse tempo. Não é? Tempo para compreender, isso que você quer dizer. Isso. Como Não do tempo para compreender. Lacan alerta, quando analistas muito ansiosos eles se atropelam nesse tempo para compreender e as intervenções são cruciais. Vamos lá, então, Felipe? Você toma aí, pega a bola no texto? Pego. Vamos lá. Cálculo da clínica. Sabem que Freud, quando fala do tratamento, toma, por exemplo, como analogia, o jogo de xadrez. Assim como na partida de xadrez, em psicanálise, pode-se falar do início e fim do tratamento. A analogia vai mais longe, porém, no fundo, o jogo de xadrez é um cálculo, pois aí cada jogador joga em função do que prevê dos movimentos de outro jogador. Há, portanto, a ideia do cálculo das manobras do adversário. Isso tem alguma relação com a psicanálise, pois, no fundo, o que se passa com o sujeito na análise é que ele vai expor à luz, no tratamento, a relação que entretém com o outro. Eis porque Lacan fala do cálculo do sujeito. Claro, isso não quer dizer que o sujeito calcula. Não se trata de supor no sujeito uma intenção calculadora. Este seria assunto da psicologia. Penso que Lacan fala do cálculo do sujeito para dizer que o sujeito seria calculável. Em suma, ele não seria como uma variável. Este cálculo só poderia ser estabelecido a recuo, pois só temos ideia do sujeito a partir de suas manifestações, que, no fundo,
escapam ao sujeito, por exemplo, nos lapsos. O tratamento visa facilitar estas manifestações, mas não existem apenas os lapsos. No conjunto, pode-se dizer, a maior parte dos atos do sujeito lhe escapa. Um exemplo, quando o sujeito, no caso de uma apresentação clínica, relata sua existência, há exemplo que tomou em Isso. determinadas circunstâncias para sua existência e não outra. Isto apenas é uma observação, tanto na apresentação do doente, como fora da análise, este termo de cálculo do sujeito tem seu valor. Na análise, há algo mais que na apresentação do doente. Na análise, há o analista, que não é somente um observador, que também quer agir ou quer agir. Bom, enfim, aceitem este termo de agir o mais simplesmente possível. O analista avalia essa ação pelo que sabe do sujeito, por exemplo, do que ele aprendeu das escolhas precedentes do sujeito. Retomando o exemplo da apresentação do doente, existe um cálculo do sujeito, onde o aprécoup é máximo, pois há alguém que vai a outro para contar coisas, depois que foram totalmente efetuadas. Na análise, a preocupação do analista é reduzir ao máximo este aprécoup. No fundo, o objetivo é de poder prever o cálculo do sujeito, isto é, sua escolha. Está aí um eixo entre duas posições extremas. De um lado, a previsão, do outro, o aprécoup. A ação do analista se desloca ao longo deste eixo. Então, tem a previsão e o só depois. Tá aqui. O que se passa numa análise? O cálculo vai ser estabelecido por um outro. Não só pelo outro que é o analista, mas a partir deste outro, ou seja, o sujeito em análise vai se apoiar sobre o seu analista para continuar sua existência. Não temos, de um lado, o sujeito em análise e do outro, o sujeito que continua sua vida normalmente. A dificuldade, o ponto mais importante da teoria analítica é saber que o analista intervém na existência do sujeito em análise. Dei há pouco um exemplo do xadrez, mas seria mais exato dar o exemplo do bridge, como faz Lacan. O bridge é um jogo que se faz a 4 e não a 2. Opa, cadê? Só um segundo, Felipe. Claro. Coloca aí, ver se há dúvidas, né? Sim. Pode interromper, eu vou lendo porque, enfim, estou lendo, mas quem quiser falar, interromper, perguntar. Até aqui tudo certo? Por que você está escondidinho, Felipe? Como assim eu estou escondidinho? Você está sem imagem. Você está sem imagem. Ah, porque eu estou lendo aqui, eu acho que deve ser. Entendi. Tá bom. Eu tô no celular, mas deixa eu ver se eu consigo manter os dois. Eu não sei por que fechou minha imagem, não fui eu que fechei, aqui eu. Oi. Vamos ver se mantém. Está mantendo? Agora eu estou vendo você. Tá, então vamos. Agora sim. Agora sim. Então, o jogo de bridge é um jogo que se faz não há a 4. dúvidas, não? Todo mundo está sabendo tudo? Eu não sei como é que é esse jogo de bridge, alguém sabe? Não. Até o que foi até agora. Esse reduzir ao máximo aí o aprécoup, né? Você estava falando desse ponto. Mas ele ainda não sujeito... abordou isso. Hã? Não é? Ele não abordou ainda isso. Não, mas acabou de falar aí nessa frase anterior aí. Falou? Que o analista ele vai reduzir ao máximo esse aprécoup. Tá, certo. E daqui... Fala, Rosângela. Então, eu estou pensando nisso que o Nazar estava falando, do sujeito não se ver ali naquilo que ele fala, né? E a partir
desses questionamentos da análise, ele vai encurtando esse tempo ali de estar onde ele está, onde ele gostaria de estar, onde ele se vê. É isso? Uhum. Eu não entendi dessa maneira, Rosângela. Não Como é sei, que você assim, entendeu? por enquanto, pelo que eu entendi do texto, Aqui. eu entendi que o analista, a partir do que vai acontecendo nas sessões, na experiência, né, o analista, eu acho que ele vai se dando conta de coisas que o próprio sujeito não dá, não se dá conta, de um certo, da repetição, digamos assim, da repetição do sintoma, entende? E eu acho que o analista ele pode ir pontuando isso de alguma maneira, porque ele vai percebendo, mas sempre depois, que o analista ele não sabe nada previamente, né? É diferente, talvez aqui, talvez essa diferença a gente vai ver agora no texto, porque no xadrez, em qualquer jogo, né? Até no jogo, essa analogia. No jogo, você sabe minimamente o objetivo do jogo, né? E lá na direção do tratamento, até terminou com isso, né, no nosso último encontro, da estratégia e da tática. Então, assim, acho que tem um objetivo do jogo aí, mas o analista ele não sabe nada previamente desse sujeito. Até porque nem a pessoa que se coloca numa análise a princípio, ela tem um desejo de saber, né? Tem algo que lhe causa, que lhe faz um enigma, e ela busca esse espaço, né? Mas eu acho que nem a pessoa que busca sabe também, porque isso é o efeito do sujeito. Ontem, no cartel, eu estava conversando, enfim, estava no cartel conversando sobre isso e de algo que apareceu até também lá no encontro, porque a gente fica usando, e aí na reunião que apareceu lá por outro motivo, mas a gente fica usando, resumindo assim, essa palavra significante. Eu acho que isso a gente fica usando de maneira, às vezes, um pouco genérica, entendeu? E assim, eu até pontuei isso lá. E se a gente, de fato, a rigor, para a gente tomar cuidado como a gente usa as palavras, significante, ele só comparece dentro de uma situação transferencial, assim como o sujeito. Esse sujeito e ele só vai aparecer a partir do significante, né? Porque estava tendo uma discussão sobre o título que se deu para o Congresso Mundial que vai ser ano que vem. E aí estavam falando, os significantes do título. E aí, na verdade, não são significantes do título, ali são palavras, são coisas, né? O significante, o Lacan traz isso. Ele é da ordem da enunciação em uma situação transferencial. É muito importante. Porque senão a gente fica usando o significante tal, a gente acaba distorcendo, inclusive, o que o Lacan quer trazer da noção de significante. E aí eu Posso estou falando falar? isso, claro, então a gente até entra numa análise selvagem, entendeu? Tudo vira significante. E não é por aí. E não é por aí. Acho que a gente tem que ficar atento a isso. Entendeu? Até naquela questão de que a gente. E o significante, a gente nem sabe exatamente, até está lá na direção do tratamento. O analista ele pontua o significante, mas o efeito que isso vai ter no analisando, nem o analista sabe. O Ele pode efeito até tem a recortar. ver com a significação, Isso. que é inconsciente. Mas é Que é, interessante que você está trazendo, porque, na verdade, o Lacan, todo mundo sabe disso, o Lacan ele vai tirar esses termos, signo, significante, tudo do Saussure, né? E aí ele simplesmente vai privilegiar o significante em detrimento do significado, porque dentro da linguística o significado tinha uma prevalência sobre o significante. E, de certo modo, ele traz à luz, né? Ele subverte esse conceito da linguística. Mas é interessante o que você está falando, porque eu estou entendendo que o que você está chamando a atenção para a questão do significante diz respeito
ao privilégio que um significante pode ter na cadeia de um determinado sujeito, né? Naquilo que é o discurso de um determinado sujeito. Porque, na situação da transferência, né? Exatamente porque o sujeito está falando em transferência, né? Portanto, supondo saber a esse lugar que é dado ao analista, né? A posição de saber é ao lugar. Faz com que, nessa passagem de um significante a outro, onde o sujeito deve advir, porque ele advém exatamente nessa brecha de um significante a outro, né? Algo dos significantes primordiais possa comparecer. Por isso que o ato falho, na situação da transferência, tem um valor, e na vida cotidiana isso passa batido. Né? O tropeço que se dá na fala em análise, isso é muito frequente quando a gente escuta uma pessoa que está começando a análise, você chama atenção. Ah, não, é que... Não, eu errei, eu queria falar outra coisa, isso não era isso. Então, isso é super importante, porque o que tem valor significante aí é o ato falho. É isso que eu estou entendendo que você está chamando a atenção como significante. O que é significante é o ato falho para este sujeito. Era isso que eu queria falar. E é isso Posso mesmo, falar? Tereza. Vou só falar uma frase, Darlene. E que isso se dá de maneira inconsciente. O próprio sujeito não tem, que é o que está no texto. O sujeito não calcula isso. E isso não deixa, a partir do acontecimento na transferência, isso não deixa de ser algo que possa ser dado calculável, digamos assim, depois para aquele que está ouvindo, né, para o analista. E para o próprio sujeito, né, que vai ter, talvez, essa pontuação, esse apontamento, enfim. Era isso. Darlene, é Darlene que está... Fui eu que pedi. Então, mas o que a Tereza disse tem a ver com o que eu queria dizer e com o que você estava falando, claro, e com o texto. Então, é a questão do valor que está em jogo e não o termo significante, porque ele já, como a Tereza bem lembrou, ele já existia, ele já existe. São significantes, sim. A questão é, sob transferência, que valor, como o Didier Weil chamava, o significante de alto valor psíquico, Isso. como a partir da escuta, a partir da transferência, da escuta do analista, ele ganha valor de corte, ele ganha valor, não é? Essa função do corte é muito interessante. Ele se torna uma lâmina. É isso que o Lacan chama a lâmina cortante, que toca, né, na verdade, sempre não toda, claro, e faz comparecer outra coisa, faz comparecer uma outra coisa, a partir da situação analítica, sob transferência, enfim. Então, esses significantes ganham, eles passam a ter um alto valor psíquico, e isso que a Tereza trouxe, assim, a partir da escuta, no início é isso, o sujeito quer apagar, não é nada disso, é um erro, e na medida em que esse tempo, né, de compreender, ele diminui por quê? Justamente porque esses significantes passam a ter outra função, eles apontam numa outra direção, aquela que o sujeito não estava Eu vou dar um divertido dela. exemplo. Eu vou dar um exemplo. Hoje, escutando uma paciente, ela trouxe um sonho, é tão bonito isso, ela trouxe um sonho onde ela fala de uma situação que ela se vê sendo criticada, né? Uma outra pessoa, por exemplo, com o nome Eduardo, né? Comparece, ela diz, eu não entendi por que o Eduardo estava comparecendo ali, me criticando, dizendo que aquilo que eu estava falando não procedia. E na hora que ela fala isso, o que ela se
se dá conta. Porque eu falei assim, eu chamei a atenção, eu falei, Eduardo? Eduardo é o nome do pai dela. Uhum. E aí ela se tocou, poxa, é o nome do meu pai. Então, realmente houve um deslocamento aí, né? Numa situação onde enfim, só para dizer essa questão do significante. Então, como a Darlene lembrou muito bem, o significante de alto valor psíquico, no caso aí, por exemplo, Eduardo, ele estava deslocado, né? E ele adquire uma outra significação, né? Não é simplesmente esse valor superegóico, é alguma coisa relacionada, né, à questão edípica desse sujeito. Era isso que eu queria falar. Pode falar, Felipe? Claro. Eu enviei para o grupo dois WhatsApp aí. Um tem um triângulo em cima. Se puderem abrir, o meio grupo de Klein, é o início Já do vi meio aqui. grupo que Lacan coloca no ato analítico. Então, a seta que vai lá de cima do ou não sou ou não penso, que vai para a esquerda, é a da alienação, não é? Que se dirige ao sou onde não penso. Não é isso? Tem o S e barrado o P, o penso. Sou onde não penso. Seria assim dos meus sofrimentos, dos meus traumas, da minha foraclusão, dos meus recalcamentos, está tudo ali, tudo. Isso aí é para quem quiser, é uma feira livre. Aí tem o máximo que Lacan coloca em termos de neurose é a neurose obsessiva ali. Não é? Eu sou eu. É muito eu. Na medida em que ele se propõe a falar, a trabalhar as questões que o fazem sofrer, que o transcendem, ele é ultrapassado pelos sonhos, atos falhos, sintomas, etc. Ele entra num processo de análise, uma transferência, que vem aqui para baixo, diria assim, uma queda da covardia moral e abertura para o sujeito se propor a poder pensar, não é? Ali onde ele não é. Então, ele se propõe a deixar de ser para poder pensar. Esse pensar não é o pensar do dia a dia, das ruminações, das neuroses, é um pensar mais fértil, é um pensar a partir do inconsciente. E aí tem esse ninho, não é? Esse enxame, essas questões dos significantes. Então, aí joga para o gráfico de baixo, tem os 4 discursos ali, é só ampliar que tem os 4 discursos. É interessante isso, por quê? Porque o significante ali no discurso do mestre em cima é o discurso do dia a dia, esse do dia a dia que a gente está conversando, blá, 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 já é um discurso comum, discurso do mestre, discurso da política, discurso do poder, é que vai dizer um significante representa um sujeito para outros significantes. Então, tem lá em cima à esquerda S1 e no lugar do outro está o S2, sempre engendrando uma perda mais de gozar, o objeto pequeno a. Só que esse significante S1, quando representa um sujeito para outros significantes, ele é S1A+. Ele carrega consigo e engendra no significante S2 um subconjunto vazio, que é o espaço onde vai haver a possibilidade de um pensar a partir do inconsciente, a partir de significantes. Então, quando ele diz no início do texto que o sujeito é ultrapassado por significantes, e aí permite que ele possa
aos poucos, fazer um cálculo, ou seja, ele vai sendo ultrapassado, ele vai trabalhar essa análise, ele vai construir, não é? Inventar um mínimo de saber, que é o saber inconsciente, é a invenção, isso não está lá pronto, é invenção, para poder se antecipar a isso que ele é ultrapassado. Ele se antecipa com esse saber como uma ferramenta. E aí, quando ele avança, cai para o discurso da histérica, e lá embaixo tem o discurso do analista, isso é que é bonito. É que esse discurso do analista, o significante não mais representa o sujeito para outros significantes. E é aí que nós temos as destituições subjetivas, isso que não se ensina em análise, o DC. Não é? Isso aí cada um vai, não é, inventar na sua própria análise. Veja como os dois significantes estão sobre a barra e há uma disjunção entre um e outro. Não é? Então, o significante não mais é representado o sujeito não mais é representado de um significante para outro significante. Ele chama esse sujeito acéfalo da pulsão. Lá no seminário 11 já ele coloca. É isso. Agora, é interessante, Nazar, isso do pensar que eu pensei aqui agora, Que são os esse questionamentos, né? Que é o que interessa porque numa análise. Você mesmo entra numa análise, você vai sair. Você entra numa loja e compra uma mercadoria, né? Você traz uma caixa de bombom, uma mercadoria, você sai com ela, tal. Aí, na análise, o sujeito vai, trabalha, paga, ele sai com o quê? Com essa abertura de questionamento, de um questionamento, um pensar diferente. Diga, Felipe, desculpa. Porque aí é onde subverte, né? O penso logo sou cartesiano, que é subvertido porque sou onde não penso. Mas esse não penso é da ordem de uma ação ativa, né? Mas é se permitir, porque a atividade psíquica não cessa, né? Os pensamentos não cessam. Então, talvez poder ser aí a partir da fala livre, né? É mesmo, assim, de franquear isso numa análise. Então, assim, não o pensar sobre os pensamentos, mas, de fato, se permitir falar o que vier à cabeça, porque os pensamentos não cessam, essa atividade não cessa. Você se torna mais agente, né? Agente e aí agencia o desejo, não é? Você não é mais o joguete, tão joguete, né? Disso ou daquilo. Você vai cortando as cadeias, as repetições, não é? O nó borromiano, tal como ele se estruturava, ele começa a sofrer cortes e se renodulando de forma diferente. Não é? O que Lacan coloca lá no nó borromiano, inibição, sintoma e angústia. Isso tudo vai sendo trabalhado e o sujeito vai tendo uma autonomia de si mesmo, do seu pensar. Lacan diz em algum momento, acho que em Ofélia, ele diz que o neurótico obsessivo se antecipa tarde demais e a histérica se antecipa cedo demais. É uma coisa que nós passamos batido a esse ensinamento do Lacan, que é a questão com o tempo, essa temporalidade. Quem quiser verdade, tanto um quanto o outro, eles estão fora do tempo do tempo próprio do batida sujeito. Significante, daquilo que é corte. Ele diz do tempo próprio do sujeito. Fora do tempo do inconsciente. Ele diz assim, que o sujeito vai para uma análise para construir o seu tempo próprio. E ele se divorcia, ele se separa do tempo do outro, o tempo que me constituiu, meu pai, minha mãe, meus avós. Não é? Ele diz isso, que o neurótico está sempre no tempo do seu outro. Do outro, mas, ou seja, do seu outro. Agora, e o tempo da histérica, né? Se antecipa cedo demais e do obsessivo tarde demais. É interessante isso. Não é? É uma questão. Lá no seminário da transferência, quando ele vai trabalhar o fantasma de cada um deles. Sim.
Como é que é isso? O que a gente pode falar se quiserem, né? Sei lá. Ou seja, e colocando aí o obsessivo, o desejo do obsessivo pela impossibilidade e o da histérica pela insatisfação. Está tudo aí. São fatores de clínica, né? Elementos de clínica. Uhum. É bonito isso. Vou dar exemplo clínico, que eu acho que as outras pessoas podem entender mais facilmente essa questão que você colocou de forma muito pertinente. Uma outra paciente, ela é do mercado financeiro, mas ela passou por uma situação difícil, a questão da maternidade, teve filha, e ela sempre foi uma pessoa muito ágil, né? Muito inteligente, fez doutorado em Harvard. A garota é top do top na parte de finanças. E ela está no mercado financeiro, ela é muito. O que está acontecendo? Ela está retornando uma coisa da infância dela, ela reconhece isso, que é assim, ela sempre jogou tênis, aí jogava tênis, jogava, quando chegava no campeonato, ela jogava, quando ela via que ela ia ganhar, ela retrocedia, ela amolecia e deixava o outro ganhar. Então, uma questão, a dificuldade de sustentar, né? A coisa do sucesso, né? E aí, com a gravidez e o parto, ela diz: eu não sei o que aconteceu. Ela foi mandada embora no retorno da licença maternidade, e ela era o top do top daquela financeira. E aí, quando ela começa a buscar trabalho, agora ela conseguiu encontrar. Não, conseguiu vencer assim, uma dificuldade que estava acontecendo. Qual era? Ela sabia tudo para responder as perguntas que estavam sendo feitas para ela ser aceita. O que ela fazia? Ela respondia uma coisa de forma errada. Ela falou: eu não sei. Então, isso vinha se repetindo. Ela é muito obsessiva. Então, o que ela se deu conta é da dificuldade dela juntar essas duas questões. A questão do sucesso, né? A coisa muito fálica do sucesso profissional com o sucesso da maternidade, que era uma coisa que ela queria muito, ela demorou muito para conquistar. Então, ela ficou nesse ou isso ou aquilo. Não podia ter. E aí, enfim, é curioso isso que você está falando da questão do tempo, e é bonito de você ver como, às vezes, o sujeito ele não suporta, né? E ela pôde dizer isso depois, o sucesso em todas as áreas. Alguma coisa tem que falhar para ela ir buscar. Não pode ter, porque senão só resta o quê? E ela disse isso. Só resta morrer, porque se eu tenho sucesso em tudo, eu vou batalhar onde? Bacana, né? E sempre levar em conta que o sujeito é dividido. O sujeito do inconsciente, o sujeito do desejo, o sujeito freudiano, ele é dividido, não é isso? E às vezes está lá jogando tênis e esse adversário representa uma figura familiar, Exatamente. onde ele se vê devedor, não é? Então, ele às vezes tem pena, não é? Ele tem pena. Isso, e ela aí falava entrega. isso, tinha E ela pena de deixar o outro perder. Então, ela podia perder. Aí tem uma coisa assim, não de é que ela era arrogância, né? De magnânima, não arrogância. era isso. É Ela arrogância. guardava esse gozo. Não, se eu quiser, eu ganho. Eu ganho. Deixa eu falar Agora, uma coisa. porque Deixa eu falar uma coisa, interessante. Felipe. Claro, claro. Porque, veja bem, a gente tem que lembrar que o neurótico é aquele que acredita que o objeto existe em algum lugar. Exatamente. Sim. E como ele acredita que o desejo pode morrer,
ele encontra duas formas. Na neurose obsessiva, a procrastinação, com Isso. encontro com desejo. E a E na dúvida. histeria, a insatisfação, que a gente pensa que são maneiras de tamponar, mas são maneiras de manter o desejo. Um procrastinado, essa é a temporalidade que está em jogo na vida Mas de cotidiana. manter o desejo lá na fantasia do outro, porque está Exatamente. realizando a fantasia do outro. Exatamente. Porque o desejo do Exatamente. sujeito, ele não precisa disso. Ele sabe que o objeto não há quando ele termina uma análise, mas ele pode Exatamente. fazer a ficção só do movimento, que interessa o movimento. Então, Né? porque o tempo na neurose obsessiva é a própria procrastinação. O sintoma da procrastinação é a própria forma como ele lida com esse tempo, que é o tempo do outro. Né? E na histeria, na minha clínica, tem uma... Ela está sempre no tempo do pai. E era um pai apressado, e que exigia sempre que as coisas, né, tivessem ali a tempo e a hora. Então, ela passa a vida a fazer esse movimento, a se lançar cedo demais. Daí ela mete os pés pelas mãos, ela dá chilique, enfim, é uma coisa, é uma coisa. Agora está um pouco melhor, mas... Tudo isso, né, Darlene, para a gente poder enxergar essa questão que é muito importante, que o Nazar lembrou muito bem, que é essa relação de tempo e espaço. Né? Coisa não está sem a outra. O tempo da batida do significante, que implica em introduzir aí uma perda, né? O espaço de uma perda. Né? A impossibilidade de você encontrar o objeto. Por quê? Porque não tem objeto a ser encontrado. Agora, nesse relato, Tereza, que você trouxe, me veio uma pergunta. Será que, então, antecipar menos ou atrasar menos caminha para um saber fazer em uma ambivalência do tempo, de sustentar? Eu pensei isso a partir do que você falou, do sucesso profissional e do sucesso da maternidade. Não seria aí, talvez, manter o desafio, talvez, né? Enfim, o desafio, aprender algum saber sobre sustentar esses dois tempos e esses dois sucessos, né? Enfim, e de que isso, de fato, não é fácil sustentar o que se ganha. Não é. Porque o sucesso vem ali, ele é efêmero, né? Mas você O sabe qual desafio foi a coisa que ela conseguiu dizer, essa moça? Que ela está em análise há muito pouco tempo, um mês e meio só. Ela disse um negócio muito interessante. Ela disse assim, ela disse, é bonito porque o obsessivo ele fala, né? Claramente de que se trata. E ela disse um negócio bem interessante. Ela disse assim, na minha cabeça, né? O fato... Por que eu fui mandada embora? Eu fui mandada embora porque eu estava no auge da minha... Como é que ela diz? Do meu desempenho lá em tal lugar, no auge. Eu era a pessoa mais potente lá e eu caí para essa posição, né? Muito desprezada lá, porque ela era a única mulher naquele ambiente todo de homens. Eu caí nesse lugar da mulherzinha, daquela que foi ter filho, que é mãe, que é mulher. E ela usou essa expressão. A mulher, ela é sempre essa coisa mais frágil. Então, eu caí dessa posição. E aí ela disse, eu não... na minha cabeça, para eu poder voltar para esse mercado, como é que eu ia manter essas duas coisas? Manter a minha posição muito bem sucedida como profissional e muito bem sucedida como mãe. Ela falou, para mim, essas duas coisas são excludentes. Uma exclui a outra. Ou seja, ou isso ou aquilo. Ela o trouxe isso. fantasma.
Mas vamos voltar aí para o texto. Mas Vamos Tereza, para nós mulheres, é sempre colocado dessa forma. Ou você vai ser bem-sucedida, ou você vai ser mãe. Ou uma coisa, ou outra. Já fizeram até muitos estudos dentro das universidades americanas sobre isso, né? Perguntas que são direcionadas para os homens e para as mulheres, né? Para o homem nunca vai fazer isso, ou você quer isso ou uma coisa, né? Uma coisa não exclui a outra. Isso, verdade. Então, é, o lugar de onde ela está falando, nós, mulheres, sabemos. Sim, verdade. Uma coisa interessante aqui no texto também que assim, me chamou a atenção por causa da língua lá no início, acho que na segunda página, quando no parágrafo que começa na análise, há algo mais que na apresentação do doente, mas não é isso que eu gostaria de chamar a atenção, mas sim na última frase que é o, ao analista que não é somente um observador, tem também que agir. Porque quando você usa tem que, né, pressupõe que não é um desejo, né? E aí isso fica bem mais claro porque a analogia com o jogo, né? Então, você não pode estar no jogo se você não agir, né? A partir Verdade. do momento que você faz parte do jogo, você é uma peça do jogo, você tem que agir, né? Não, e aí vontade ou desejo não entra assim. Você tem que, né? Está fazendo parte do Para jogo, estar no jogo, você tem que agir. exatamente. Tem que, não é você poderia, você Mas é uma gostaria. imposição lógica. Exato, É uma exatamente, imposição lógica. Porque se você exato. quer jogar, você não pode ficar parado. Se você quer jogar, se você quer ser considerado parceiro no jogo, você tem que entrar no jogo. E Né? você você é uma peça, então você já Exatamente. tem o seu papel no jogo, É, né? é bem Eu diria bacana. lógica e ética, né? Exatamente. Lógica e ética, né? Enfim, porque o desejo está na cena, digamos assim, numa cena anterior do analista, né? De querer ocupar esse lugar. E uma vez que você toma essa decisão, né? Nesse compromisso com o seu desejo, uma vez na cena, aí se torna um ter, mas a partir de uma ética mesmo, dessa escolha anterior. Enfim, acho que tem isso em alguns esportes, não tem? Acho que de luta, principalmente, não sei, judô, tudo, enfim, inclusive, se você só fica recuando, se você Assim, por exemplo, não em faz luta, algo. por exemplo, no jiu-jitsu, e no judô também, né? Se você não demonstrar o que eles chamam de combatividade, você vai ser penalizado, né? Porque você se comprometeu àquilo, né? Não pode. É antiético até. Acho que é por aí. Obrigado, Natalice. Bom, ótimo. Seguimos aqui no texto, então vou retomar aqui. Cadê? O Bridge é um jogo que não se faz que se faz a 4 e não a 2, e de certo modo, a partir do desdobramento de dois parceiros. No jogo, no jogo, os parceiros distribuem-se em norte, sul, leste e oeste. O analista analisando seriam os adversários em leste e oeste. Trata-se de adivinhar o jogo do adversário. A vantagem é que os três jogadores conhecem o jogo do morto. Os três jogam com o saber do jogo do morto. Toda a questão da análise é saber o que vamos colocar aqui em sul. Então é uma dúvida minha, não sei se, enfim, o lugar do sul é o lugar do morto, é isso?
É isso mesmo? Assim, é uma dúvida mesmo lendo o texto aqui. Vocês entenderam isso ou não? É outra coisa? O lugar do morto é em cima. É o O sul é o oposto, lugar do né? inconsciente, é É do o que. oposto? Tá, tá. E o inconsciente, que aos poucos vai baixando suas cartas. As posições do analista e analisando podem ser invertidas. Analista e analisando são parceiros. O morto está com o saber desde o início e vai orientar a condução da partida. A questão que nos interessa é saber em que o analista intervém no tratamento. O que vamos fazer do psicanalista é uma questão provocante. Desde Freud, desde a invenção da psicanálise, é a única pergunta seriamente colocada pelos psicanalistas. Desde Freud, os psicanalistas estão embaraçados com eles próprios. Lacan diz que a verdadeira invenção de Freud é o psicanalista, não a psicanálise. O que conserva todo o seu mistério é o uso do psicanalista. Ele está embaraçado consigo, a partir do momento em que tem que agir no tratamento. Tem que ser ativo. Se apenas escuta, sem nunca falar nada, ele pode crer que não é ativo. Mas, afinal, não é possível que o psicanalista esteja reduzido a nada. Há um eixo no ensino de Lacan que poderia se dizer: com que conceito se pode apanhar, captar o psicanalista? A resposta mudou entre o início e o fim de seu ensino. No início de seu ensino, Lacan apanhava o analista com o outro, mais precisamente o outro da fala, partindo da hipótese que a análise consiste em oferecer ao sujeito a possibilidade de um reconhecimento pela fala. A ferramenta analítica é um instrumento feito de palavras. Pode-se dizer que o analista é feito com uma formação do inconsciente, como uma formação do inconsciente. Isto é, como retorno do recalcado. E as palavras do analista eram as que o sujeito havia recalcado. Este é o primeiro aspecto da análise como ferramenta. O segundo modo de tomar o analista é a de concebê-lo como objeto, como precisamente o que não é palavra, que é contraditório à própria palavra. O analista na fenomenologia do tratamento nunca está tão presente quando está silencioso. E quando ele está calado, o analisando deseja que ele fale. Portanto, duas vertentes do analista. Uma vertente do significante, uma do objeto. O analista como significante é um analista intérprete. Pode-se mesmo dizer que é o que Freud situa como analista instrumento do pai, já que para ele, o pai é a função essencial que permite ligar o sujeito à fala. Pode-se dizer que o pai, como personagem do complexo de Édipo, é o ponto da junção para o sujeito entre o gozo e o desejo. Tomem estes termos bem simplesmente. Quando Freud diz que o pai leva o sujeito a escolher seu sexo e seu parceiro sexual, ele diz exatamente que o pai faz a junção entre o gozo sexual e o desejo sexual. O desejo sexual é a escolha do objeto e o gozo é a utilização deste objeto. Situar o pai como mediador é algo que Lacan permite compreender em Freud, mas que já está em Freud, para quem o analista é um delegado do pai. Algum comentário? Eu mesmo tenho um em relação a essa coisa do morto, do jogo. Que é interessante. Eu sempre pensei a partir de eu trouxe uma vez um relato de um caso clínico de psicose, e eu sempre pensei em uma frase que é: o sujeito está morto de saída. E aí eu pensei um pouco isso, do que comparece, do que está mortificado de sujeito na situação transferencial, assim talvez como na situação aqui do jogo. É uma interpretação do texto que eu estou dividindo com vocês aqui agora.
Então, o que comparece disso que já está lá morto, mas que em uma situação transferencial permite com que saia através dos lapsos, xistes, e no sonho também. Fiquei pensando nisso, né? Uma vez, até tem assim, porque quando o Lacan faz esse jogo de palavras do francês, que é o tu es, que é o tu és, e que o tu es também é morto. É isso mesmo, Darlene? Me ajuda aí. Cadê Darlene? Está aí? Não, não O está. E é matar. Matar. E então é isso, assim, que ele faz esse jogo de palavras, ao mesmo tempo que você é, e aí pensando aqui o ser onde não pensa também, que a gente acabou de falar, e esse tuê do matar. Então, o que vem desse saber que é morto, mas que não deixa de estar inscrito, está mortificado, está silenciado, está inscrito na gente? E que numa situação transferencial, transparencial é ótimo, transferencial, comparece. Enfim, foi um pouco do que eu pensei assim até aqui do texto, a partir disso, do jogo, inclusive, também. Posso continuar aqui? Vou continuar lendo. Se vocês quiserem E não interromper. dá para pensar, Felipe, porque você está falando do inconsciente embaixo, né, e tem um morto lá em cima, norte e sul, desse morto como pulsional, Como isso que pulsional, age ali para além desse sujeito, isso que lá escapa, que sai do Rosana. controle, essa repetição, esse mesmo ali, algo desse pulsional ali que Eu fica. sempre pensei, enfim, ainda penso, que a pulsão, o compromisso dela, não é com a vida. Eu penso que a pulsão é, de fato, compromisso à entropia e à morte. Enfim, se de fato deixamos ali qualquer ser, qualquer indivíduo que nasce, né, a sua própria pulsão, ele vai morrer. Né? Enfim, e aí tem toda essa intervenção do outro na nossa Constituição. Então, Rosângela, é o que eu penso assim, sobre a pulsão. Né? A pulsão ela não tem um compromisso com a vida, a não ser que venha um outro mediá-la, desde que a gente venha ao mundo. O pulsional é morrer. A nossa tendência é morrer se não tiver um outro que faça uma mediação nisso. Pois Então, é, mas acontece que a vida vem de outro lugar, né? uhum, E lambe o sujeito, né? Lambe literalmente, com as palavras, inclusive. então exatamente, é isso que vem através das palavras marcar esse corpo e através das marcas talvez pontuar essa pulsão. Mas o pulsional ele tá para a morte, não é para a vida. Isso, eu acho que isso é um vetor isso é uma vetor da pulsão. Então, pensei talvez aí nesse norte também, que a gente pensa, talvez o norte aí, talvez essa pulsão, enfim, seja de fato esse morto, essa morte. O ser, ele é antinatural. O ser, ele é Felipe, antipulsional, eu penso, né? Ele vai na contramão da natureza. Não tem nada do ser que seja natural, apesar de portar a natureza, o ser, ele é antinatural. Felipe, me desculpe essa minha ignorância aqui, mas quando se diz pulsão, o que é exatamente? A repetição? Aí, ixi, Nina, aí, vamos lá, vamos tentar. A repetição, deixa eu responder para ela. A Tá. repetição, ela repete o impossível de dizer. O que a repetição faz é trazer o ponto de falha, né?
ela traz o real. O que está em jogo na repetição é a impossibilidade de você encontrar um objeto que devolva o sujeito à natureza. O próprio do ser falante, e eu acho que o Felipe estava apontando isso, o ser falante ele está fora da natureza. Né? Certo. O filhote do homem não é um ser de necessidade. E, por isso, a pulsão de morte ela sofre os efeitos da vida que vem de outro lugar. A vida que se chama Eros. Né? Eros é aquele que vem colocar um ponto de basta, não completo, mas um ponto de basta, uma vírgula, né? No caminho da pulsão de morte, que é sempre pulsão de morte, né? No caminho para o que se poderia chamar de homeostase. Não há homeostase no humano. O humano é submetido, né, a essa tensão entre vida e morte. E aí é interessante, você falou da questão da repetição. O que se repete? O que se repete é o ponto de falha. E falha em dizer, falha em ser, inclusive. O sujeito, ele não é. O sujeito, se você quiser, ele é um ser de evanescência. E me fez lembrar o Ser e o Tempo, não é à toa que o Heidegger escreveu esse livro chamado Ser e o Tempo, onde ele vai falar do Dasein. Né? Cadê a Natalice? A Natalice está aqui. Natalice, explica para eles o que é Dasein. Eu vou dizer o que está na tradução. Né? O Dasein, né? É o ser aí, é isso? Isso, exatamente. Então, e o Heidegger vai dizer que o Dasein quer morrer. Esse ser aí, como ele coloca, ele diz, é um ser para a morte. Ele trabalha isso no Ser e Tempo, que é maravilhoso. Dasein é esse ser votado à morte. E essa seria a pulsão de morte. Isso. Por isso, Lacan era tão, apesar de toda a polêmica em torno do nome do Heidegger, né, que ele era favorável ao nazismo e tudo mais, depois ele se arrepende, coisa e tal, mas o Lacan tinha o maior respeito pela obra do... Mas antes ele não era. Antes ele não era. Né? Quando ele era o professor da Hannah Arendt, ele não era. Aí depois se tornou. E depois ele se arrependeu. Ele deixou de pensar, foi isso? Ele deixou de pensar e depois voltou, porque a Hannah Arendt também faz isso, né? Como as pessoas do nazismo abriram mão de pensar. É verdade. Então, porque foi interessante. É a sedução do líder. Né? É mais fácil você acreditar que um outro possa pensar melhor do que você. Né? É mais fácil você delegar essa responsabilidade que cada um precisa ter eticamente, né, em relação ao seu próprio desejo, de decifrar, né, o que é o seu querer mais íntimo, que não diz respeito sequer àquilo que te foi transmitido, né, ou pelo menos tudo que te foi transmitido como valor. É preciso passar uma peneira no que você recebe do seu outro e ver o que você quer manter porque te interessa no seu desejo e o que não diz respeito a você e que você só em homenagem ao outro, ao seu outro, você mantém. E por conta disso você se estrepa. Tereza, quando você estava falando sobre repetição, você estava falando sobre Wiederholungszwang. Wiederholungszwang, isso. Estou falando aqui no meu alemão aportuguesado. Você fala melhor do que eu.
Porque, assim, dentro dessa palavra Wiederholungszwang, tem a palavra Zwang, que é a compulsão, assim, Compulsão no à sentido repetição. de que, assim, ela vem do verbo zwingen, que é você ser completamente obrigado a fazer alguma coisa, né? Aham. É de Então, por compulsão exemplo, mesmo. no nosso computador, no mundo inteiro, quando o seu computador entra em pane, né, você recebe uma mensagem do próprio computador, do próprio software, dizendo que não tem jeito. Ele é obrigado a desligar-se. É o mesmo verbo que se usa em alemão, que é zwingen. Então, Wiederholungszwang, essa repetição, não tem outro jeito, vai ser repetido. Não tem não é uma escolha a ser feita, né? É na O ordem do sujeito compulsório, ele Nathalie. é obrigado Que praticamente bacana. a isso. Não tem Uma nada a outra- ver com intencionalidade. não tem nada a ver com Não. intencionalidade. Posso escrever uma coisa aqui? Pode? Claro. Não tem nada a ver com intencionalidade. A outra coisa também, outro que é muito importante também, especialmente por conta do grupo, é a palavra que o Freud usa no texto dele, que em vez de transferência, ele usa transmissão. E aí, que é essa daqui, ó. Só estou vendo o U. Ah, Já entrou? Übertragung. Já. Übertragung. Exatamente, tá? O que é tragung mesmo? Aí vem o verbo tragen, que é trazer, que é carregar. Então, übertragung é você levar alguma. Esse über significa que você vai fazer um deslocamento, que ele vai fazer isso, ó. Por exemplo, o deslocamento de uma. Você vai atravessar uma rua. Não, melhor. Você vai atravessar uma ponte, tá? Quando Aham, você atravessa uma ponte, você não vai encostar na água, certo? Você vai fazer aham. assim. Então, essa preposição über é quando você está indo sobre sem ter contato, Olha, tá? Olha. Então, Übertragung é uma transmissão. Então, qual a diferença entre transmissão e a transferência em si? Eu estava conversando com o Agostinho, a gente estava conversando sobre isso, e as definições e tudo mais, né? E no dicionário etimológico mostra bem que Übertragung é quando uma coisa sai, por exemplo, algo que tem no lugar A e vai para o lugar B, por exemplo, tá? Eu vou aham, pegar uma coisa que se chama C, tá? O meu objeto C, digamos assim. Quando eu levar para o lugar que eu quero, ele vai chegar lá de outra forma. aham, Por exemplo, transferência. Quando eu te transfiro R$ 100, você vai receber R$ 100. Eles não vão mudar. aham. Mas na transmissão, sempre muda. Por Ah, que exemplo, bacana. eu estou aqui sem maquiagem, mas é lógico que eu coloquei um filtro para poder melhorar minha aparência, que eu não sou boba. Então, a minha pele está lindinha, né? Ó, tá vendo? Não está dando pontinho nenhum, nada. Por quê? Vocês não estão me vendo exatamente como eu sou. E eu não estou vendo vocês como vocês são, porque isso é uma transmissão. Ah, interessante. Olha. Muito legal isso. Obrigada, Obrigado. Obrigado mesmo. muito Muito bom. legal mesmo. Ela congelou. Como é que a gente volta agora? Como é que volta? Eu não sei. Também não sei. Pessoal, de toda maneira, são 4-1. A gente Isso. continua. Natalice, muito obrigado mesmo. Mesmo, Ah, agradeço mesmo. muito. Super legal, Olha, Alice. e continuamos em 2 semanas. Tá Isso, bem? isso. Tá bom, tchau. Beijo, Alice tchau, fica tchau. dessa. Beijo. Tchau.